aprenda com os erros dos outros. Amém? Glórias a Deus. E o tema que eu tenho da palavra de hoje é a família aonde tudo começa. Diga, tudo começa na família. Diga, o começo era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo, ele estava com Deus. E todas as coisas foram criadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A família divina. Talvez você não saiba. Ah, pastor, mas não tem sexo. É que o reino espírito não existe sexo. Mas existe um Pai, existe um Filho e existe o Espírito Santo no papel de uma mulher. Como assim, pastor? Se você analisar, a função do Espírito Santo, ele é o consolador. A mãe, ela tem um papel incrível, que quando a criança cai, se machuca, ela corre, às vezes não é para o colo do pai, é para o colo da mãe. Sabe por quê? Às vezes a mãe dá um beijinho e fala assim, o beijo sara. Mas não sarou, é que sarou a alma. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como uma mãe, que está todos os dias nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo. Nas nossas fraquezas ele nos levanta. Mas nós temos um pai também, um pai provedor, um pai que é criador de todas as coisas, aquele pai. E nós temos um irmão mais velho, que é o exemplo, que é o perfeito, que é Jesus. Eu quero dizer que a família não é coisa que dessa terra, a família é coisa que já existia na eternidade, a família é coisa que sempre vai existir. É por isso que o diabo tanto tem raiva da família, porque a família é a imagem do Deus invisível. E hoje você é uma figura da imagem do Deus invisível. Eu quero falar do céu para a terra e não da terra para o céu, irmão. Eu quero que você abra os teus olhos espirituais, que você consiga enxergar a família, enxergar o retrato de Deus. Porque quando você olha para a família, você tem que enxergar Deus. Se você não olhar para a família e não enxergar Deus, você não entendeu o casamento, você não entendeu... Eu estou muito empolgado, irmãos. Porque eu quero destruir todas as obras do diabo aí de fora, todas as trevas, toda essa pré-verdade que vem, que só existe uma verdade, a verdade é Cristo, e nele está oculta toda a sabedoria do homem. Eu quero dizer que o príncipe dessas trevas está cegando o entendimento, mas aqui na igreja não, irmão. Aqui nós vamos caminhar com luz, com revelação da palavra, vamos ter famílias edificadas na rocha, que é Cristo Jesus, o alicerce e fundamento que sustenta todas as coisas. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas só vai vir para testar aonde você está edificando a sua casa. Aleluia. Uma casa que tem Cristo não é abalada, não. Ela passa por dificuldades, mas ela prevalece, porque quem sustenta ela é o arquiteto de todas as coisas, é Cristo. Aleluia. Eu quero ler um versículo aqui para começar, não sei nem por onde começa, tanta coisa que eu tenho para falar. Mas vamos começar em Salmo 127, capítulo 1. Salmo 127, capítulo 1. Se eu fosse você, eu não faltava nenhum domingo e nenhuma quinta. Mas não só não faltava, eu chamava pessoas também, para fazer parte daquilo que Deus vai liberar para nós. Eu estou com muito encargo, irmãos. Hoje de manhã eu fui muito tocado pelo Espírito Santo, eu fui muito ministrado nessa manhã. Nessa manhã foi uma revelação atrás da outra, eu chorava, eu lia a Bíblia, eu chorava, eu falei, meu Deus, eu não enxergava isso, eu estou enxergando agora. Eu não via Cristo, eu estou vendo Cristo, eu não via, meu Deus, eu comecei assim a ficar assustado com a revelação que Cristo está nos trazendo para esses últimos dias. Não tem a ver comigo, tem a ver com a noiva, tem a ver com o propósito original que Deus estabeleceu para nós. E eu estou aqui para ser um canal de bênção nessa manhã para você, para que você possa, nessa palavra, olhar e não ver um homem, mas ver Cristo revelado através das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Salmos diz assim, se o Senhor não, se Deus não cuidar da tua casa, não vale a pena você trabalhar para ganhar dinheiro, lutar pelos teus sonhos, lutar pelos seus alvos, e chegar num ponto que os seus filhos crescem, você não vê eles crescendo, a sua esposa está deitada do lado de um homem que ela fala quem você é, e o homem fala quem você é, porque não existe mais tempo, não existe mais comunicação, não existe mais nada. A única coisa que foi um sonho doido, que não era de Deus, de ganhar o mundo e perder a sua casa, que não é de Deus. E a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a sua casa, o que acontece? Em vão você trabalhar todos os dias, correr atrás, pastor, eu preciso do pão, precisa, mas é em vão você correr atrás de tantas as coisas, se você não entender que quem edifica a sua casa é o Senhor.
Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, irmão, se o Senhor não te guardar, ninguém te guarda. Se o Senhor não guardar os teus filhos, ninguém te guarda. Se o Senhor não guardar a tua entrada e a tua saída, ninguém te guarda. Amém? E diz assim, o próximo versículo. Inútil será levantar o quê? De madrugada, repousar tarde, levantar cedinho e dormir tarde, comer o pão que penosamente trabalha penosamente. A Bíblia fala, penosamente trabalha, grande hastes. E a Bíblia fala que o Senhor dá. Irmãos, eu estou vivendo isso na minha vida, irmão. O Senhor dá. Eu acho que eu estou dormindo muito, não. A Bíblia diz assim, que o Senhor, a Bíblia diz assim, comendo o pão que penosamente grande acha, aos seus amados, eu me sinto amado, eu não sei quanto a você, eu posso falar por mim, irmão, mas eu me sinto muito amado de Deus. E quando você se sente amado, você sabe que você tem um pai. Quando você sabe que você tem um pai, você sabe que você tem um provedor. E quando você sabe que você tem um provedor, você tem tudo, meu. Você descansa. Aos seus amados, Ele dá enquanto o quê? Só pode dormir. Aqui o dormir, irmão, não é de fazer nada, não. O dormir é descansar, estar em paz, é viver uma vida em paz, é viver uma vida tranquila, é viver uma vida sabendo que eu tenho um pai que provê para mim todos os dias da minha vida, provê força, provê sabedoria, provê graça, provê tudo que eu preciso. O próximo versículo. Herança do Senhor, que são os filhos? É herança de quem? Do Senhor para você. Os filhos são do Senhor. Mas é uma herança que Ele dá para nós também. Os filhos são herança. Olha para a sua herança e fala assim, é valiosa. Filho não tem preço, irmão. Filho é a coisa mais preciosa. Família é a coisa mais preciosa que nós temos. Os filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Tiago, você tem 2 heranças lá em casa? Se você quiser me dar uma, eu pego também. A vovó está ali, ó. Herança. Tem uma branquinha dos olhinhos claros. Que Deus maravilhoso, né? O fruto do vosso ventre, os filhos são herança, herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, do seu galardão. Próximo versículo. Como flecha nas mãos, assim são os filhos da mocidade. O próximo versículo. Feliz o homem. Eu fui entender isso depois de um tempo, irmão. Porque se eu tivesse entendido esse versículo há um tempo atrás, eu teria mais flecha na minha aljava. Aleluia, glória. Eu te aconselho você ainda que é novo e não tem muitos filhos, a Bíblia diz que feliz, isso é a palavra de Deus. Feliz o homem que enche deles as suas aljavas, não será envergonhado quando peleitar com o inimigo à porta. Por quê, irmão? Porque a casa dele se levanta. Não sei se você conhece a história de Abraão. Abraão, ele vence 5 reis, que lutou contra 4, e perderam. Mas Abraão vence os 5 reis. Sabe com quem? Que exército que ele vence? Com a sua própria família. É bom ter uma família. A própria família guerreou, irmão, e venceu contra 5 reis que lutaram contra 4. Meu Deus, ele vai com a casa dele e vence a guerra. Porque é o Senhor que venceu a guerra. A guerra se vence na família. A guerra se vence com a família unida. Olha para a pessoa do lado e diz assim, a guerra se vence com a família unida. Diga, um reino dividido não subsiste. Por isso que o diabo tanto luta na separação, na quebra de aliança, irmão. Porque ele sabe que é um propósito divino. Ele sabe que o centro do coração de Deus é a família. E eu vou guerrear esses dias aqui sobre a verdade, irmão. E eu tenho certeza que você vai também se encantar com essa verdade. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer. Pai, muito obrigado pelo privilégio. Me sinto honrado por poder ministrar a Tua palavra, Pai, a essa igreja tão linda, a Tua noiva, a noiva do Cordeiro, Pai, a igreja que está crescendo, a igreja que está amadurecendo, a igreja que está aguardando o noivo, Pai, porque o noivo, Pai querido, já está pronto, e nós estamos agora, Pai, com o papel, Pai querido, juntos, Pai querido, trabalhando, Pai querido, através do Espírito Santo para edificar, Pai, para que essa noiva venha amadurecer, Pai, e eu declaro que os olhos espirituais sejam iluminados aqui, Pai, para que elas possam contemplar, para que nós possamos contemplar
a cada dia mais a Cristo e ser transformados, crescemos em maturidade. Pai, eu quero declarar, Pai querido, que a revelação, Senhor, ela vai se tornar, Pai querido, verdade nas nossas vidas. Abra os nossos olhos espirituais, tira todo o véu da religiosidade, tira tudo aquilo que nos impede de ver a verdade, de ver Cristo, de contemplar o propósito eterno do Senhor. Te dou toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Diga para a pessoa do lado, diga: o alvo número 1 de Deus, diga, é a família. Diga: e o alvo número 1 do inimigo, diga, de Satanás, é a família. Aleluia. É o alvo número 1. É por isso que hoje nós vivemos em uma sociedade onde a família está sendo desvalorizada. Eu quero dizer que a família, ela não começa em Adão. Eu falei isso ontem, os irmãos ficaram doidos comigo. Que nós achamos que a família começa em Adão. Não, a família já existia da eternidade e eternidade. A família, ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque, como eu disse, no céu não existe sexo, ou o reino do Espírito não existe homem e não existe mulher. Mas para expressar a imagem de Deus aqui na terra, Deus instituiu um homem, uma mulher e um filho. Eu vou repetir: um homem, uma mulher e um filho. A imagem de Cristo hoje, aqui na terra, você não vai conseguir ver em nenhum outro lugar se não houver um pai, um filho, uma mulher. Vamos comigo, você vai entender daqui a pouco ao decorrer da caminhada aqui. O propósito original de Deus, o propósito eterno, é que nós, a família, viesse refletir, viesse revelar quem Deus é. Desde a eternidade, o foco sempre é a família. Eu quero começar para você no jardim, quando Deus cria todas as coisas. Vamos para o livro de Gênesis, não precisa abrir a palavra, mas vamos para o livro de Gênesis, para o começo de todas as coisas. Eu quero que você comece agora a enxergar o retrato de Cristo. Porque se eu falar de Gênesis, você tem que enxergar Jesus em Gênesis. Então eu quero começar quando Deus começa a criar todas as coisas. Deus começa a estabelecer todas as coisas. E a Bíblia aqui diz que Deus plantou um jardim. Diga, plantou um jardim. E esse jardim era o jardim do Éden. Mas Deus planta esse jardim não é simplesmente um ambiente geográfico. Esse ambiente é um lugar espiritual, é uma esfera espiritual. Eu não sei se você entende, mas quando Deus planta o jardim do Éden não é simplesmente uma região, é um lugar espiritual, uma esfera espiritual. E você vai entender. E dentro dessa esfera espiritual, dentro do jardim, Deus agora vai começar a trabalhar. Como que Deus vai começar a trabalhar? Deus agora, sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito Santo, Deus agora deseja, não que Deus não tinha uma família, Deus já é uma família. A Trindade te constitui uma família. Talvez você não entenda isso, mas eu quero dizer que a Trindade é uma família. Deus agora, sendo Pai, sendo Filho e sendo Espírito Santo, 3 em um só, Deus resolveu agora criar um homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus agora quis reproduzir. Mas só que para reproduzir, Deus precisava não só de um homem. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, colocou ele dentro do jardim. A Bíblia diz que quando de repente Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja, eu vou fazer o quê? Uma auxiliadora. Então eu quero dizer uma coisa: o papel do homem, o papel da mulher, o papel da família é expressar Deus. Diga, expressar Deus. Deus queria se revelar. Deus queria dar-se a conhecer, porque Deus é invisível, Deus é um ser espiritual, mas Deus quis dar a se conhecer. Então a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então Deus criou o homem. E é interessante que a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim:
E criou Deus o homem à sua imagem. Diga a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Diga, o homem foi criado segundo a imagem de Deus. E diz assim: criou o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Diga, criou o homem, criou a mulher. E Deus o quê? Os abençoou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, frutificai, enchei a terra, subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam e se movem sobre a terra. Diga, o Éden é uma dimensão espiritual. O que eu entendo com isso? Eu entendo que quando Deus criou o homem, Deus colocou ele dentro de um lugar, dentro de um ambiente. E dentro desse ambiente que Deus criou esse homem, dentro desse ambiente, desse lugar, Deus deu para o homem agora uma autoridade. E esse ambiente, esse lugar a qual o homem foi criado, esse homem agora tinha tudo o que ele precisava. Toda a provisão que o homem precisava, tudo que o homem necessitava, estava nesse lugar geográfico. E eu quero falar, o Éden representa Cristo. Que isso, pastor? Porque no centro do Éden, a Bíblia diz que havia uma árvore. E essa árvore que havia no centro do Éden se chama árvore da vida. Diga, da vida. Essa árvore da vida, ela é representada por Cristo. Éden não é simplesmente um lugar geográfico. Éden é um lugar que aonde você está, tudo vai dar certo. Eu vou repetir. Se o homem continuasse dentro do Éden, até hoje, o homem, a mulher, estava expressando a imagem de Deus. Escuta aqui por gentileza. Se o homem estivesse dentro do Éden, até hoje, do ambiente que Deus colocou o homem, e esse ambiente Éden se chama Cristo, porque Cristo era o centro do Éden. Cristo estava representado pela árvore da vida, e quando o homem se alimentava da vida, o homem tinha saúde, o homem tinha paz, o homem tinha alegria, o homem tinha provisão, o homem podia governar, o homem podia multiplicar segundo a imagem e a semelhança de Deus. Éden era um lugar de proteção, Éden era um lugar onde tudo dá certo, Éden é o lugar onde não tem pecado, Éden é o lugar da pureza, Éden é o lugar da santidade, Éden é o lugar perfeito, e esse lugar perfeito, ele tem um nome, se chama uma pessoa, Cristo Jesus. Havia uma outra árvore dentro do Éden, que Deus disse dela, não comes, porque o dia que você comer, você vai andar na independência, você vai aprender o bem e o mal por você mesmo, não coma dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, é você se isolar de aprender com Deus, é você querer não depender de Deus, mas depender da sua consciência, depender do certo, do errado. Nunca foi a vontade de Deus, escuta para mim, você caminhar pelo certo, pelo errado. Pastor, eu preciso fazer isso é certo, isso é errado. Eu quero dizer uma coisa para você, nós não caminhamos por certo e errado, nós caminhamos pelo princípio, nós caminhamos pelo Espírito. Aleluia. Deixa eu respirar um pouquinho. Estou trazendo um contexto para você, porque nós vamos entrar duro, nós vamos entrar firme aqui, irmãos. Tudo que o homem precisa, ou precisava, e tudo que Deus declarou para o homem, você vai crescer, você vai ser frutífero, você vai multiplicar, você vai governar, você vai encher a terra, você vai subjugar a terra, você vai levar a minha imagem sobre a terra, você vai ganhar territórios, porque o Éden era para crescer. O que é isso, pastor? Através do Éden, Adão e Eva havia de popular toda a terra, porque quem estava na terra aqui era um intruso, que estava no céu, foi destruído do céu, foi mandado para a terra, e quem estava na terra aqui é Lúcifer, não sei se você sabe, mas hoje eu estou te falando. E quando Deus cria o Éden, Deus cria esse lugar, Deus coloca agora a sua imagem e a sua semelhança no meio da terra. Ei, Jesus, me ajuda aqui. E quando Deus cria agora o homem e coloca no centro da terra, no Éden, no lugar de proteção, no lugar de governo, no lugar onde ele criaria os seus filhos, no lugar onde ele cresceria, no lugar onde ele povoaria a terra, no lugar onde ele trazia o governo de Deus de volta para a terra. Por que, pastor, o governo de Deus de volta para a terra? Porque a terra estava habitada por Lúcifer.
E a terra estava sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazia, meu querido. A forma e vazia é porque havia acontecido alguma coisa antes. Deus não cria nada sem propósito. Eu vou repetir, Deus não cria nada sem forma e vazia. O forma e vazia foi quando Lúcifer foi destronado do céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus e quis o trono de Deus, queria ser como Deus, queria adoração, Deus o tira do céu. Deus não permite rebelião no céu, irmãos. E Deus destrona ele. Aonde ele vai? Ele vai para a terra. E a terra se tornou sem forma e vazia. Mas Deus estabeleceu agora um lugar geográfico, Éden. Aleluia, o Éden está escondido, irmãos, até hoje. O homem tenta achar, mas existe o Éden até hoje também. O Éden que você pode ver, mas o Éden que eu quero falar não é o Éden espiritual. É a imagem verdadeira, porque o Éden é uma figura de Cristo. Eu vou repetir. O Éden, o retrato, pega o retrato, diga: o Éden é a figura de Cristo. O lugar da proteção, o lugar da bênção, o lugar da provisão, o lugar que você consegue reinar, o lugar que você consegue governar. É o Éden. E de repente tudo estava muito bem, porque Deus criou o homem, e agora o homem expressava a imagem de Deus. Diga: o homem e a mulher expressavam a imagem de Deus. Interessante que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. A Bíblia diz que não era bom o homem estar só, então Deus cria a mulher. A Bíblia diz que Adão, ele estava um dia no jardim e de repente Deus faz Adão dormir. Adão dormiu. Aleluia. E o que acontece quando Adão dorme? A obra da criação maravilhosa. Multiplicação, Samuel disse aqui. Xarararará. O que é isso, pastor? Glória a Deus e aleluia. Mulher. Um ser mais aperfeiçoado. Um ser melhorado. Que saiu da costela. Mas, oh Jesus, valeu a pena liberar essa costela em Adão. A Bíblia diz que Adão dormiu. Eu quero contar a história para você ir comigo. Adão dorme. Então Deus pega, meu Deus, esse tempo passa muito rápido. Então Deus pega e arranca de dentro do homem. Saiu de dentro do homem, irmão. Deus não criou dois seres humanos, Deus criou um só. Por isso você e sua esposa é um. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, e voltará ao propósito original, e se tornarão os dois uma só carne. No princípio Deus criou o homem. Então Deus cria o homem, Deus arranca de dentro do homem a mulher. E quando Adão acorda, irmãos, Adão olha e começa a profetizar: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, profetizando, porque foi tirado de dentro de mim e ela vai ser varoa, que varoa minha. Oh Jesus. A Bíblia diz que quem acha uma mulher virtuosa não acha uma pérola valiosa. Adão tinha recebido a sua auxiliadora ali, porque não havia ninguém, e não estava completo a imagem de Deus. Não estava completa a imagem de Deus ainda. Porque para refletir a imagem de Deus não basta ser um homem. Para refletir a imagem de Deus não basta ser uma mulher. Para refletir a imagem de Deus tem que ser um homem, uma mulher e ter filhos. Ai, ai, ai. Talvez você fale assim: eu quero me casar. Mas você entendeu o que é o casamento? Porque o casamento não tem a ver simplesmente com um homem, com uma mulher, com um filho. Um casamento tem em refletir, em produzir uma imagem. Em produzir uma imagem. O casamento não tem a ver com simplesmente eu estou sozinho, eu não aguento ficar sozinho, e eu quero ser feliz, e eu sou infeliz, e aí você casa para ser feliz, e aí você se torna infeliz, porque o casamento não traz felicidade. O casamento cumpre um propósito divino de expressar quem Deus é aqui na terra. O casamento não tem nada a ver com o que eu estou sozinho, ou não estou sozinho, eu estou infeliz, ou eu estou feliz. O casamento é para mostrar quem Deus é. Eu não sei se você consegue ver Deus aí fora na sociedade, porque o casamento virou relativo hoje. Hoje você, essa verdade da pós-modernidade, que verdade é essa? Eu sou o que eu sinto que eu sou. Eu não vivo mais pela verdade.
Eu vivo por sentimentos, e Deus não é sentimentos, Deus é a verdade. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e as criou. Não existe como reproduzir sem ter um homem e uma mulher. E tudo que não reproduz, Deus amaldiçoa. Meu Deus do céu, falei forte agora, irmão. Está debaixo de maldição. Tudo que não cresce, não produz, está debaixo de maldição. 2 homens não conseguem produzir. 2 mulheres não conseguem produzir. 2 homens não expressam a imagem de Deus. 2 mulheres não expressam a imagem de Deus. Para expressar a imagem de Deus, eu sou portador da verdade, irmão. Para expressar a imagem de Deus, tem que ser um homem, uma mulher e tem que gerar filhos. O que é isso, pastor? Isso é o desenho original do propósito de Deus. Se queremos viver ou não queremos viver um propósito de Deus, é algo que nós temos que decidir. Mas o propósito de desenho original de Deus, para revelar quem Deus é, tem que ser uma família. Diga, a família revela quem Deus é. Adão estava no jardim. Deus então formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o criou, arrancou a mulher de dentro dele. E Deus disse, agora você tem uma missão. Você vai representar quem eu sou, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai governar sobre a terra. Dentro desse ambiente que se chama Éden, você tem tudo que você precisa. Não vai precisar trabalhar do suor do seu rosto, não vai precisar ficar preocupado se vai ter provisão ou se não vai ter, porque eu comandei que você dentro do Éden, você vai ser bem sucedido e tudo que você fizer vai prosperar. Eu vou falar uma coisa para você já entrando, quando Cristo é o centro do teu casamento, tudo vai prosperar. O problema é que no Éden entrou uma terceira pessoa no Éden, um terceiro ser no Éden. E esse terceiro ser que entra no Éden se chama a serpente. E quando a serpente entra no Éden, ela entra porque quando ela estava vendo todas as coisas, a serpente estava vendo Deus criar o Éden, estava vendo Deus criar o homem, estava vendo Deus criar o homem e a mulher. E ele estava olhando para ver o que Deus estava criando. E quando ele escuta que Deus estava criando um ser segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, Satanás, que queria ser como Deus, ele ficou com raiva de mim e de você. Alguém que expressava a imagem de Deus trouxe muita raiva ao diabo. Porque tudo que ele queria é ser como Deus. E quando ele olha para Adão, ele olha para Eva, ele fala, eu vejo a imagem de Deus. Eu não aguento olhar e ver a imagem de Deus. Quando ele olhou para Adão e Eva, ele via a imagem de Deus. E quando ele começou a ver a imagem de Deus, isso deixou ele mais endemoniado, vou falar assim. Então ele começou a conversar com a mulher. E qual foi a conversa? Que árvore que você está comendo? Não foi assim, mas eu estou comendo de Cristo. Eu ouço de Cristo. Eu vivo por Cristo. Ele me ensina. Ele me direciona. Cristo é a minha vida. Aí a serpente diz, mas existe outra árvore aí, não existe? Mas dessa, Deus falou para não comer. Porque o dia que nós comemos, nós morreremos. Não é bem assim. Deus não quer que você seja a imagem e a semelhança dele. Deus está escondendo algo bom de você. E aquilo entrou no coração da mulher. Aonde estava Adão? Aonde estava Adão? Nessa conversa toda. Escuta aqui. Aonde estava Adão? Porque quando a serpente está conversando com a mulher, Adão devia estar na praia, irmão, pescando. Já tinha dado nomes ao animal, porque a Bíblia fala que ele já tinha dado nomes aos animais todos. Então, onde estava Adão? A serpente conversando, o cabeça da casa, se ausentando de uma função de cuidar, porque Deus deu para Adão, você vai cuidar dessa casa, você vai governar sobre essa casa, você é o cabeça da casa. A mulher que eu preparei para você, ela é auxiliadora, ela está debaixo da tua missão, ela não é melhor e nem maior, ela não é melhor, ela é igual a você, mas você tem uma função e ela tem uma função, você administra e ela te auxilia. O papel sai fora, irmão, quando a mulher quer governar, porque no Éden isso aconteceu desde o Éden. Quando a mulher quer governar, quando a mulher quer mandar, o problema é que sai fora da origem, do padrão e do desenho original de Deus. Deus tem um padrão, Deus tem uma origem, Deus tem um desenho original. E esse desenho original é expressar quem Deus é.
Deus estabeleceu o princípio, e quando quebra princípio é um problema muito sério. Irmãos, eu quero dizer para você, homens, se levantem como sacerdote do seu lar e da sua casa. Chegou o tempo de você assumir as rédeas. Chegou o tempo de ser homem e dizer, não de ser homem como Cristo, de amar a sua esposa, de se entregar por ela, mas de assumir uma posição de responsabilidade dentro da sua casa. A direção não está nas mãos da mulher, a direção está nas mãos dos homens. Mas a mulher pode auxiliar o homem, claro. Mas o problema é quando a mulher quer governar a casa. Isso aconteceu no Éden, isso já é muito antigo. A mulher começou a ouvir e começou agora, eu penso que ela começou a seduzir Adão, irmão. Porque ela devia ser muito bonita. E a mulher, ela tem um poder de persuasão muito grande. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas a tola, ela destrói totalmente o lar. E uma mulher sábia, ela não quer tomar a posição do marido. A mulher sábia, ela quer direcionar a sua casa, não tomando a frente do seu marido, mas sendo uma auxiliadora do seu marido. Ajudando ele. Não levando o peso da responsabilidade, do fardo, mas ela é uma auxiliadora. A serpente entra no Éden, ela conversa com Eva, Eva conversa com Adão, Adão não se posiciona. O problema de homens hoje é que muitas das vezes, irmãos, eu chamo a responsabilidade a nós, se tornamos omissos muitas das vezes. E o problema da omissão é uma concordância fora de um desenho, de um papel original que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que o homem seria o cabeça, a mulher seria a auxiliadora. Mas nós vemos uma sociedade destruída porque a mulher assume o papel do homem, o homem que assumiu o papel da mulher saiu fora do desenho original, saiu fora do propósito. O que vai acontecer? Vai se romper, vai quebrar, não tem como. Você tem que chegar a um ponto de chegar e dizer, aqui em casa, o homem, o cabeça, quem que é o cabeça da sua casa? Diga, tem que ser Cristo. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. Nesse desenho, é o desenho que expressa a imagem de Cristo. É o desenho que expressa a imagem de Deus. E tudo que não tem a imagem de Deus perde autoridade. Tudo que não tem a imagem de Deus perde propósito. Tudo que não tem a imagem de Deus se corrompe, é corruptível. Mas tudo que tem a imagem de Deus tem autoridade para reinar, para governar, para gerar famílias abençoadas. Eu estou falando de coisas espirituais aqui, irmãos, porque não tem a ver simplesmente com o homem e a mulher. Tem a ver com algo muito mais profundo, que você vai entender daqui a pouco, que Paulo vai revelar o mistério do casamento. Chegou o tempo de Deus iluminar os nossos olhos espirituais. Eu chamo hoje uma responsabilidade aos homens e uma responsabilidade às mulheres. Qual é a responsabilidade? Entender que quando nós quebramos princípios, nós saímos fora do propósito. E tudo que sai fora do propósito, ele está pronto a se corromper. Ele está pronto a se quebrar. Ele está pronto a se desfazer. Um casamento só é sustentado se ele estiver na base que é Cristo sendo cabeça do homem, o homem sendo cabeça da mulher, a mulher submissa ao homem debaixo de uma missão, não é maior, não é menor, não é mais inferior, mas existe um papel para a mulher, existe um papel para o homem. O homem, a Bíblia diz aqui que em vão é você levantar cedo, em vão é você trabalhar muito e negligenciar a sua esposa, negligenciar os seus filhos a ponto que eles crescem e você fala, não, mas meu sonho é nós termos uma condição muito grande de chegar na nossa velhice e nós viajarmos e nós darmos o melhor para o teu filho. Eu quero dizer para você, o teu sonho está frustrado, porque quem trabalha e não entende que Cristo é a base, você vai trabalhar penosamente para tentar manter uma estrutura. Teu filho não precisa de mais coisas, teu filho precisa de um pai que entende que ele é uma flecha, e esse pai está agora preparando esse filho que está numa flecha, e vai lançar ele ao propósito. Pais, eu quero dizer para você, o nosso maior propósito, hoje isso falo comigo com responsabilidade para mim, o nosso maior propósito está dentro da nossa casa.
A tua maior missão não é estar aqui dentro da igreja, porque até mesmo a palavra de Deus diz que se o homem não governa bem a sua casa, ele não pode ser ministro. Meu Deus, oh pai, cadê a graça? Isso é graça para governar a casa, é graça para ser ministro, porque se ele não cuida da sua casa, como ele vai cuidar da casa de Deus? Se tem graça para cuidar da sua casa, você tem graça para cuidar da igreja. Tem coisa que não condiz. Porque o primeiro ministério que Adão recebeu foi a sua esposa. Depois foi o seu filho. Que depois que a serpente entrou, a primeira coisa que aconteceu é um filho matando outro filho. Eu não sei se você conhece a história. Quando saíram fora do jardim, no jardim não tinha morte. Em Cristo não tem morte. Cristo sendo a base, não tem quebra de relacionamento. Mas quando eles foram arrancados do lugar de proteção, que é Cristo, o jardim do Éden, começa agora a viver fora do ambiente que é Cristo. E agora fora do ambiente que é Cristo, o primeiro filho mata o outro filho, a morte. Porque saiu fora do padrão. Porque um homem se ausentou da responsabilidade, a mulher quis direcionar a casa, e tudo começou a ser quebrado. Que isso, pastor, você está bravo? Eu estou com muita autoridade, irmão, para dizer que essa igreja ela vai refletir Cristo, irmão. Eu não estou aqui para entreter ninguém, eu não estou aqui para dizer uma mensagem que vai só alegrar sua alma. Eu estou aqui para você entender o papel original e o propósito original da família. O papel original na família se encontra em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele quis refletir a sua glória, Ele quis agora se expressar, Ele quis agora uma família, e eu vou reprocriar. E Ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, e Ele diz: esse homem tem um padrão para refletir a minha imagem e a minha semelhança. Tem que ser um homem, tem que ser uma mulher e tem que gerar filhos. Fora disso não expressa a imagem de Deus. Fora disso está fora do propósito eterno. Fora disso está fora da verdade. A sociedade não aguenta ouvir uma verdade dessa, porque hoje nós vivemos, como eu disse, por sentimentos. Não vivemos pela verdade, mas a verdade é que liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Se você quer ser sincero com você mesmo e quer viver o propósito original de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. O casamento tem a ver com Cristo. Eu vou te dar uma palhazinha que eu não vou entrar hoje. No Éden, Adão dorme. Na cruz, o segundo Adão dorme. Se você conhece a Bíblia, você vai saber onde eu quero chegar agora. No Éden, o primeiro homem caído dorme. Na cruz, quando o homem caído dorme, o que Deus arranca dele? Quando Cristo dorme, o que arranca dele? A mulher. Eu não sei se você entendeu, mas não tem a ver com casamento, é só uma imagem o casamento. Porque a maior revelação não está no casamento, está em Cristo e a igreja, meu Deus. Irmãos, eu fiquei hoje chorando de manhã, porque quando eu entendi isso, eu falei: não tem a ver comigo. Tem a ver como expressar o verdadeiro. Tem a ver como expressar a verdade. É por isso que quando nós invertemos os papéis, irmão, não dá certo, sai fora do propósito original. Eu rogo, igual Paulo fala, eu rogo pelas compaixões de Cristo, que vocês abram o vosso entendimento, os vossos ouvidos para entender. Se você quer viver um casamento alicerçado na rocha, Cristo tem que ser o centro de tudo. Você tem que voltar para dentro do Éden. E não é voltar, é voltar para a origem, é para colocar Cristo. Se Cristo é o centro, Ele é o cabeça. Se Ele é o cabeça, Ele é o cabeça do homem que governa o homem. E esse homem é um sacerdote do lar agora. E essa mulher agora é uma mulher virtuosa. É uma mulher que vai auxiliar esse homem na missão que eles estão. Porque missão invertida não dá certo. Aleluia. Eu tenho muito para falar, mas eu acho que eu vou deixar para domingo que vem. Aleluia. 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 Diga: o propósito de vida é expressar a imagem. Diga: o propósito de vida é expressar uma imagem. Não é a tua imagem, é a imagem de Deus.
E a imagem de Deus se estabelece na família. Deus não consegue ser revelado só através do homem como papel. Por isso que os lares estão quebrados onde não tem pais. Porque faltou ausência da paternidade. Pai, Deus ele é pai. A família tem um filho. A família tem uma mãe. Mas Deus no papel de pai. Cristo no papel de filho. E o Espírito Santo no papel da mulher. Papéis diferentes. Funções diferentes, exercidas corretamente, em harmonia. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, e aqui é uma harmonia de amor interna, completa, uma célula, vamos falar assim, uma família, meu Deus, e aí uma imagem, essa imagem agora ela é expressa no, façamos o homem. Eu sinto que nós devemos orar. Eu sinto que nós devemos orar. Eu sei que a revelação, irmão, quando ela vem, ela precisa ter olhos espirituais para contemplar ela e ouvidos para ouvir. Eu queria que você se colocasse de pé. É diante de muito temor que eu tenho de Deus aqui nessa manhã. Porque eu vou dizer uma coisa, você está entrando em uma revelação muito mais profunda, mas para isso você precisa abrir os teus olhos. Eu tenho muito para falar. Mas eu sinto pelo Espírito Santo que o Espírito Santo ele quer ministrar esse comecinho para você. Que a vida que você tem, que a vida que você vive, não pode ser fora do propósito original de Deus. Não pode ser fora do desenho original de Deus. Se hoje nós sofremos, se hoje nós tentamos de um lado, de um outro, tentamos conquistar, tentamos fazer tantas coisas, a pergunta não é porque está dando errado, é o que saiu fora do propósito original de Deus. Porque dentro do Éden, tudo funciona em harmonia. Dentro de Cristo, famílias funcionam perfeitamente. Eu não sei se você lembra da parábola de duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. A Bíblia diz que são duas casas, casas representam famílias. Jesus conta parábolas para nós muitas das vezes também. Uma casa foi construída sobre areia. O que é construir uma casa sobre areia? É construir uma casa fora de princípios. Porque jamais podemos construir uma casa, quem é construtor aqui, por favor, me ajuda. Jamais se pode construir uma casa em um lugar que não tem firmeza, que tenha substância para edificar. Não se pode. Construir um lar, construir uma casa, sem Cristo ser o centro da casa, é como você construir uma casa na areia. Querer casar, querer se relacionar para ser feliz, para tentar realizações na vida, não cumpre o propósito de Deus. O propósito que você vai casar, você vai dizer, como Deus disse, não é bom que o homem esteja só, porque só é um pedaço de uma moeda, mas existe duas faces de uma moeda. Uma moeda, ela tem um lado e ela tem outro. O homem, para ser completo e expressar a imagem, tem que ter uma face e outra da mesma moeda. É por isso que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Só que isso é algo muito mais profundo. É os dois que é um. É o homem que Deus tira a mulher, e depois a mulher pega e gera o homem. Eu não sei se você entende esse mistério. Deus pega a mulher e arranca do homem, e agora a mulher gera o homem. É tão lindo saber como Deus trabalha e como Deus faz. Diga para a pessoa do lado, diga, querido e minha querida, vamos edificar a nossa casa nos princípios da rocha. Diga, a rocha é Cristo. Diga, a rocha é Cristo. Se você que não casou aqui ainda, eu vou te dar um conselho para você. Talvez você não casou ainda porque você não entendeu o casamento. Eu quero dizer, o dia que você entender, Deus vai te mandar uma varoa. Que isso, pastor? Eu vou dizer para você muito claro. Sabe por que você vai casar? Para expressar uma imagem.
Você não vai casar. Você vai casar porque o casamento é o coração de Deus para expressar quem Deus é. É por isso que aí fora eles têm raiva da família. Eles têm raiva da imagem de Deus. Eu vou repetir. Aí fora está com raiva porque quando vê uma família, eles veem a imagem de Deus. Quando eles verem um lar, o esposo amando a esposa, a mulher se submetendo à esposa, gerando filhos como flecha, nós temos que trabalhar, pais. Não é simplesmente trabalhar para trazer o pão dentro de casa, pais. Você tem que trabalhar para gerar um filho. Dinheiro não gera filho. Dinheiro traz comida. O gerar tem a ver com o coração. E a Bíblia diz, eu não tenho tempo de entrar agora, a Bíblia diz que a função dos pais é contar, porque uma geração contará a outra as grandezas do Senhor. Inculca na cabeça do teu filho a verdade, porque o mundo não está brincando, o mundo está trazendo uma ideologia falsa, a TV está mostrando o contrário da imagem de Deus, e muitas vezes nós estamos aplaudindo e dizendo legal, mas eu quero dizer, pais, é sua responsabilidade revelar a imagem verdadeira de quem Deus é. A imagem verdadeira de quem Deus é não é o YouTube que mostra, não é a TV que mostra, não é essas coisas. A imagem verdadeira quem mostra é um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um pai que ama a esposa, que ama o filho, que se submete a Deus, a esposa que se submete ao homem. Esse negócio de submissão, esse negócio aconteceu no Éden. É muito velho, é muito antigo. E Satanás hoje ainda tenta trazer cegueira na tua mente. Eu não preciso, principalmente na América, cuide. Porque aqui na América muitas mulheres se tornam independentes. Eu vou dizer uma coisa, a independência é o caminho da morte. Nós somos dependentes totalmente, é do Senhor Jesus primeiramente. Depois o homem tem que entender que ele depende do Senhor. E a mulher depende do homem e junto cumpre um propósito. Porque o homem que tem Cristo como cabeça, ele vai falar como Cristo. Ele vai amar como Cristo, ele vai servir como Cristo. Ele vai criar filho como Cristo. Ele vai preparar a casa como Cristo. Pastor, isso é muito difícil. Eu quero dizer para você, isso é impossível. Como fazemos? O Espírito Santo, que está no papel da mãe que ensina. Aleluia. Eu vou enviar ele e ele vai ensinar você em toda a verdade. Se você não sabe, então reconhece que não sabe, busca o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o melhor conselheiro. A Bíblia diz que ele é o conselheiro que vai nos conselhar a respeito de como criar filho, de como amar a esposa, de como se submeter. O Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar. Hoje nós temos ceia. Aleluia. 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 Diga assim, em Cristo as famílias estão completas. Diga, Cristo é um Éden. É um ambiente espiritual onde tudo está em harmonia. O que nós estamos fazendo? Nós vamos trazer harmonia. Nós vamos trazer agora. O que, pastor, que nós vamos trazer? Nós vamos trazer agora os princípios. Deixar Cristo manifestar. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo
dava direito do homem permanecer no Éden? Só havia uma coisa que dava direito do homem permanecer no Éden: ouvir só uma voz, só a voz de Deus. O homem só saiu do Éden porque ele ouviu a segunda voz, que não era a voz de Deus. Aí o mundo aí fora existe muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes. Mas o que nos faz manter no propósito original não é ouvir muitas vozes, é ouvir uma voz. O dia que o homem ouviu a outra voz, ele perdeu o direito de estar no Éden, em Cristo. Quando ele começou a ouvir a serpente, Deus tem que tirar o homem do Éden, proteger o Éden, porque o Éden se manifestou há 2023 anos atrás. Porque o Éden era uma imagem, é um retrato de Cristo no centro, a árvore da vida. O homem não ouviu, o homem saiu fora, tomou o seu caminho, gerava segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O homem perdeu a imagem de Deus. Adão foi despido da glória, despido da imagem. E é por isso que um homem despido, o primeiro que ele gera segundo a sua natureza caída é morte. Porque um mata o outro, um filho matou o outro, morte dentro da casa que saiu fora do jardim. Sabe o que o diabo quer trazer? Quando você tira a tua família da base, o diabo quer trazer morte. E ele quer trazer morte aonde? Nos relacionamentos com os seus filhos, vários tipos de morte. Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã é que a sua casa, é que a sua família, ela está em Cristo. Mas eu quero dizer para você, não basta simplesmente estar em Cristo, basta você ouvir a Cristo e obedecer a Cristo. Porque quando você desobedece a voz daquele que criou todas as coisas, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que conhece o fim do começo, que já conhece todos os dias da tua vida, que tem o melhor para você, e quando você acha o que é melhor para você, é o problema. Mas quem te criou? Irmãos, quando Deus criou o homem, escuta aqui, Éden, lugar de delícia, lugar de desfrute, lugar de prazer, gerar filhos, gerar famílias no prazer, no desfrute, na alegria, na satisfação, na realização. O que é isso? Isso é o propósito original de Deus. Quando o homem sai de Cristo, quando o homem sai do jardim, a desgraça acontece. A mulher olha para o homem e diz: ei, o homem olha para a mulher e diz: você, a mulher, o homem olha para Deus primeiramente, sem assumir a responsabilidade. A mulher que tu me deste, a mulher, a briga começa. Aí na casa a mulher se levantou: peraí, a serpente. Deus fala, o homem fala para Deus: a mulher que tu me deste, ela me enganou. É um jogando pro outro. Eu não sei se nos relacionamentos familiares acontece a mesma coisa. Muitas vezes a briga e um quer provar pro outro que o problema é ele, o problema é ela. Diga assim: o problema é a serpente. Diga: o problema é a cobra. Que nós estamos ouvindo muitas das vezes. E nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha luta não é a minha esposa, a minha luta não é o meu filho. A minha luta é o diabo que quer tomar a imagem de Deus na minha casa e na minha família. Mas aqui não, irmãos. Se você estiver disposto, irmão, a lutar pela sua casa, pela sua família, e estabelecer o desenho original e o propósito original, nós estamos juntos nessa missão. O Espírito Santo vai nos governar e vai nos direcionar, porque aqui nós vamos estabelecer famílias alicerçadas na rocha, que é Cristo Jesus. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai prosperar, porque a causa de tudo isso estar no lugar certo. Mudar de cidade, mudar de igreja, isso não muda nada. O estar em Cristo e nos princípios, isso vale tudo. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. O tempo já passou, mas eu tenho que falar. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 21: não oprima o estrangeiro, não oprime o forasteiro. Eu
sei que existem rumores de uma lei que está saindo aqui. Fica tranquilo, querido. Essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus. Fica tranquilo. Essa guerra não é sua. Essa guerra é uma guerra de princípios. Concordo muita coisa com o de Santos, ele está gravando. Mas uma coisa que eu tenho que discordar com ele é a opressão. É o medo. Deus não trabalha no medo. Deus diz para Israel: Israel, vocês foram estrangeiros no Egito, foram oprimidos no Egito. Nunca vocês vão oprimir um forasteiro, nunca vocês vão oprimir um imigrante. Nunca. Porque vocês aprenderam o que é ser imigrante. Eu vou dizer uma coisa aqui: quem não é imigrante nesse país? Só os índios. A terra é do Senhor. Se tem um problema que não fecha fronteira, que abre fronteira, que está chegando um monte de gente aqui, e agora existe uma lei que quer ser radical, tudo que é radical não dá certo. Fica tranquilo. A tua entrada e a tua saída é abençoada. A única coisa que você tem que se preocupar é de estar em Cristo. Porque se Cristo te trouxe aqui para a Flórida, meu amigo, é Cristo que vai te manter aqui na Flórida e nos Estados Unidos. Nada sai fora do teu controle. Eu só vou dizer uma coisa para você: não se mova por medo, por necessidade, por rumores. Se mova debaixo da nuvem da glória de Deus. Muitas pessoas vão chegar: pastor, já chega pastor, isso, muita gente. Eu vou dizer: meu querido, descansa. Você está em Cristo. Deus vai guardar a sua vida, a sua casa e a sua família. E se Deus tiver que remover, Ele remove reis, Ele coloca reis, porque o governo está na mão do Senhor. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Só que quando mexe em princípios, eu me levanto. Aí eu estou falando de princípio, não estou falando de certo ou errado, estou falando agora de uma base. E uma das bases é essa: não oprima, não gere medo. As coisas não se resolvem no extremo. Descansa o teu coração, igreja. Nós vamos orar aqui agora por isso também. Você que está aí debaixo de rumores, de pressão, o inimigo dizendo a tua mente: e agora, o que vai acontecer? Não vamos ter mais trabalho, vai sair todo mundo, vai... Eu vou dizer uma coisa: descansa, porque é no lugar de descanso que vem a provisão, é no lugar de descanso que a porta é aberta, é no lugar de descanso que você crê em Deus, é no lugar de descanso que a tua casa prospera. Não é na agitação, na preocupação do corre para ali, do corre para lá, vou para o Brasil, vou para cá, vou para lá. Não, se mova só se Deus dizer vai ou fica. Não se mova por sentimentos, por medo. Isso não é o Espírito Santo. Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de poder. Poder para dizer: se o inimigo está se levantando. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, todo mundo sabe, profetas têm dito: da Flórida vai vir um grande avivamento. Sabe o que é isso? Isso tem a ver contra o avivamento também. Isso não é só uma lei natural, isso é coisa que está tentando impedir um mover de Deus sobrenatural. Ninguém para mover de Deus na terra. Não existe homem, não existe política, não existe nada, porque o governo de Deus é estabelecido acima de qualquer governo humano. E a vontade de Deus vai prevalecer sobre toda a terra. Eu digo para o de Santos: eu abençoo a tua vida, mas não concordo com quebra de princípio. Respeita a família, eu respeito a família. Um homem que respeita a família tem princípios. Admiro ele em muitas coisas. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque eu tenho que guardar o teu coração. Eu tenho que gerar fé em você. Porque onde vem o medo, a fé vai embora. Mas onde existe a fé, a esperança e saber que Deus é que cuida. Eu abençoo esse país, eu abençoo todos os americanos e diz obrigado, porque vocês nos receberam aqui nesse país. Hoje eu sou legalizado americano, eles me aceitaram, eu te agradeço. Muitos dos americanos foram ao Brasil e nós aceitamos eles lá também. Muitos americanos lançaram uma semente da palavra e nós fomos alcançados por causa dos americanos. Hoje nós não estamos aqui para trazer confusão nesse país, nós estamos aqui por causa de uma semente. Você está aqui, sabe por quê, igreja? Porque existe uma semente que um dia americanos foram ao Brasil, colocaram suas famílias no Brasil, criaram seus filhos lá e liberaram uma palavra de Deus para nós, e muitos foram alcançados por causa dos americanos. E hoje essa semente cresceu e eu estou aqui para abençoar essa nação que um dia foi abençoar o Brasil. Eu não vim explorar, eu não sou explorador de terra, eu sou abençoador de terra. Eu não vim aqui por causa do dinheiro da América, eu vim aqui por causa do propósito de Deus. E
Se você não veio aqui por causa de dinheiro, fica tranquilo que Deus é que cuida da tua vida. Você está debaixo de um propósito, e do propósito quem cuida é Deus. Da tua vida quem cuida é Deus. Serás abençoado ao entrar e ao sair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa não será atingido. Aleluia. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Aleluia. Descansa o teu coração. Deus está no controle de todas as coisas, Senhor sobre céus e terra. Aleluia. Abraão teve um momento que ele falhou na vida dele. Sabe quando Abraão falhou? Quando houve fome numa cidade e Abraão desceu ao Egito. Deus não falou para Abraão sair, mas Abraão ficou com medo que ia passar fome. Sabe o que aconteceu? Muitos problemas. Porque quando nós saímos fora da direção, muitos problemas podem acontecer. Abraão chega na cidade, tem que deixar a mulher dele, a família é separada. Você já viu que começa? O inimigo sempre quer separar a família já é separada, a mulher para um lado, o marido para o outro. Deus começa a pesar a mão agora, é Deus que entra, meu irmão, fica tranquilo. Você não tem que guerrear essa guerra é do Senhor, você tem que orar. O papel da igreja é orar, interceder. Deus entra em cena, diz para o rei, devolve a mulher de Abraão. Abraão volta, porque não era para você estar aqui. Fica no lugar que Deus te plantou. É lá que você vai crescer, que você vai frutificar. Não aborte processos de Deus na sua vida. Pastor, você quer que todo mundo fique aqui? Quer que eu seja sincero? Claro que eu quero, mas eu vou dizer uma coisa. Se você tem uma palavra de Deus, quem sou eu? Mas eu não quero perder ninguém que está se movendo por medo, por ansiedade, por rumores e sem propósito de Deus, irmãos. Eu quero que você viva os processos de Deus, entenda que Deus vai te livrar. Se tiver que passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em você. Muitas das vezes o fogo dá medo, mas muitas das vezes Deus não nos livra do fogo, Deus nos livra no fogo, que a glória é muito maior. Porque você ser livrado do fogo é uma coisa, agora você está dentro do fogo e não ser queimado é outra glória. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou eles da fornalha, Deus colocou ele na fornalha e o quarto homem aparece. Eu vou dizer para você, Deus vai te guardar, porque o quarto homem, Jesus Cristo, Ele que te protege, os anjos do Senhor estão ao seu derredor. Aleluia, descansa, querido, Deus é por você. Aleluia, não sei nem por que eu falei tudo isso, mas eu creio que é Deus falando com a igreja. Não adianta você ter peso no seu coração, viva os seus dias. Eu declaro que vai haver legalização, eu declaro que Deus vai, porque onde Deus tem propósito, Deus abre porta para legalização, queira o homem ou não, irmão. Se você tem propósito, você vai receber documento. Por quê? Porque se foi Deus que te trouxe, é Ele que paga a conta. Deus me trouxe, Ele pagou a conta. Porque eu falei para Ele, Senhor, eu não tenho problema de voltar para o Brasil, eu não tenho problema de ir para lugar nenhum, mas aonde eu estiver, eu quero estar legal, eu quero criar meus filhos, eu quero cumprir o propósito de Deus, ponto e acabou. E Deus falou, esse é comigo. Olha e caminho no propósito, o resto eu faço. Descansa o teu coração. Nós vamos ceiar. Estou falando de casa, estou falando de família, estou falando de lei. A igreja é um lugar maravilhoso, irmão. A igreja é um lugar que você chega pesado, você sai leve. Porque o Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados com as notícias aí fora, e eu vos aliviarei. E vai dar paz para a sua alma, encontrar descanso e paz. Esse é um lugar de descanso e de paz. Para a sua família, eu digo para você hoje, estabeleça as bases. Cristo é o centro. Homens, você é o cabeça. Não se omite em responsabilidade, em saber que a casa, quem governa é você. Mas quem governa você é Deus. Se Deus governa o homem governa a casa, a mulher se submete ao homem. Esse é o propósito de Deus. E que você possa ter revelação disso. Dá a mão para a pessoa do lado, eu quero orar pela sua família. Eu sei que os seus filhos não estão aqui às vezes, mas Deus vai alcançar onde tiver os seus filhos. Pai querido, eu quero me levantar, Senhor, contra todo engano, contra toda mentira,
contra todas as trevas, contra todo aquilo que vem contrário ao desenho e projeto original do Senhor, Pai. Essa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não tem a ver, Pai querido, com pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo homens, eu amo mulheres, eu amo crianças. Se se casarem entre o mesmo sexo, eu vou continuar amando, não concordando com a atitude. Porque nós amamos, mas nós não concordamos com aquilo que sai fora do propósito original de Deus. Nós amamos, Pai, amamos. Pai, nós queremos declarar que nós amamos, porque o amor é que muda, o amor é que transforma. Nós amamos as pessoas, nós amamos as famílias, porque Deus ama. Nós amamos os nossos filhos, porque Deus nos ama. Pai, eu quero declarar que se levanta um exército de famílias, Pai, no propósito original de Deus. Eu quero declarar que nesses dias, Pai querido, não vai ser apenas dias que vamos vir e ouvir uma palavra, mas vai ser dia que nós vamos viver uma palavra, vai ser dias que nós vamos contemplar Cristo na palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, que não é dias, Pai querido, que nós vamos, Pai querido, se posicionar para trás, não. Nós vamos se posicionar pela verdade. Pai, eu quero declarar que todo espírito de engano que assola as casas, que assola o sistema, que assola o mundo lá fora, seja destruído, e que a verdade do Evangelho seja revelado, Pai. Eu quero declarar, Pai, que a verdade do Evangelho seja revelada nas casas, nas famílias, nos lares, de um homem e uma mulher, crianças sendo, Pai querido, geradas no desenho original, aonde um homem ama a esposa se submete a um homem, e uma família é gerada debaixo de uma harmonia, debaixo de uma comunhão, debaixo de um relacionamento saudável. É isso que eu quero, Pai, porque isso é o propósito de Deus, isso é estar em Cristo, isso é estar na base. E eu quero declarar, Pai, se tem pais aqui, mães, todos nós erramos, Pai, todos nós falhamos no decorrer da caminhada, mas o Senhor nunca falha. Pai, se nós falhamos com os nossos filhos, alcança eles, Pai, que o Teu amor venha inundar filhos que muitas das vezes se perderam na caminhada, talvez mães que estão com o coração quebrantado aqui, dizendo, mas eu errei, pais que estão dizendo, mas eu falhei, mas eu quero dizer para você que há esperança, há esperança. Nós não viemos colocar peso, nós viemos aqui dizer que Cristo é a esperança para a restauração dos lares, dos relacionamentos que se quebraram. Cristo é a esperança das famílias, Cristo é a esperança dos filhos, Cristo é a esperança, Cristo é a esperança da restauração completa da imagem perfeita dele. E eu quero declarar que esse mês, Pai, será um mês, Pai, de alianças sólidas, um mês da verdade, um mês de casamentos vivendo o propósito de Deus, de filhos vivendo o propósito de Deus, uma família refletindo a imagem do Deus invisível. Eu quero declarar que essa igreja, Pai, ela vai ser conhecida como uma carta viva, uma carta lida, uma carta que quando olharem para nós vão ver Cristo, vão ver a imagem de Deus. Eu quero declarar que quando entrarem na sua casa, vão dizer, uau, que família abençoada. Você vai dizer para eles, é Cristo. Você está vendo Cristo, porque tudo tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com a imagem dele. Pai, eu abençoo as casas, eu abençoo as famílias, eu abençoo os filhos, e eu declaro, Pai, que o diabo não tem a nossa casa, o diabo não tem os nossos filhos, o diabo não tem essa geração. E eu declaro, a igreja se levanta, Pai, com a verdade, e a verdade destrói todas as trevas. Nós vamos avançar, Pai, e a glória do Senhor vai ser contemplada através da igreja, que é a expressa imagem de Cristo, que é o corpo. Não uma casa quebrada, mas uma casa edificada na rocha, que é Cristo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, nos guarda, Pai, de tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Acho que eu preciso de um também aqui, de um. Obrigado. I love you, Thiago. Santa Ceia. Diga, um retrato. O que você está vendo aqui é um retrato daquilo que vai acontecer um dia. Um dia vai acontecer
o que está acontecendo aqui, um retrato. A Bíblia diz que um dia nós vamos participar da bolda do Cordeiro. O que é isso, pastor? As boldas do Cordeiro, o meu filho já viu ela. Gabriel falou, pai, um dia, falou para a mãe, né? Eu fui no céu, eu vi uma mesa muito grande. Uma criança falando isso, uma mesa muito grande. E eu vi Abraão, Ela falou assim, mas como você sabia que é Abraão? Não, é que no céu você sabe. Lá o Wi-Fi é muito mais poderoso. Lá você vai olhar e já vai ver. No Espírito você sabe tudo. A hora que você vê Jesus, irmãos, a hora que eu ver Jesus, os servos, eu vou instalar por causa dele. Eu só vou entrar por causa dele. Eu só vou sentar naquela mesa por causa dele. Estou aqui por causa dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentado a uma mesa e Ele vai nos servir. Vinde benditos do meu Pai, possuiu o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Tudo já foi preparado, tudo já está preparado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A mesa está preparada. Mas o Pai ainda diz: está faltando gente. E nós estamos aqui para encher aquela mesa. É por isso que eu estou todo domingo aqui. Aquela mesa ainda tem lugar, tem gente que tem que sentar naquela mesa. E eu vou dizer, não é você vai chegar lá porque você é bom, você vai chegar lá porque existe o servo das mãos furadas que morreu por nós. Você só vai entrar lá porque Ele te deu o passe. Ele te deu o direito de entrar. Você não vai entrar porque é bom. Você vai entrar porque Ele é maravilhoso e bom. Você vai entrar lá por pura graça e favor, reconhecendo que não merece, porque só senta na mesa quem não merece. A graça é um favor imerecido. Se assentar na mesa é um favor imerecido. Mas eu quero dizer para você alguns Você que está ceando, uma das coisas que
que você tem que entender é que o batismo nas águas representa a fé que eu tenho em Cristo. Talvez você está segurando esse cálice e esse pão aqui, mas nunca passou pelo batismo das águas. Esse é um testificar da tua fé, querido. Não é que você não pode tomar e comer, é que tem coisa que você faz e não tem efeito na sua vida. Porque quando você segura esse cálice e segura esse pão, é porque você realmente tem certeza o que significa isso. E você se entrega totalmente a isso. E Jesus disse: aquele que crê e for batizado. O batismo nas águas é uma declaração da minha fé. Talvez você não saiba: pastor, eu não batizei, estou tomando. Vai se batizar, querido. Não é mudança de religião. O batismo é uma ordenância de Jesus. Porque uma das coisas que você crê, você batiza. Jesus foi batizado no Rio Jordão aos 33 anos. Aos 30 anos. Por que Jesus foi batizado? Porque ele já estava representando nós. Ele não precisava, porque aquele batismo é arrependimento de pecado. Hoje, quando você desce as águas, você está dizendo: eu reconheço que eu era um pecador, que agora eu estou nascendo de novo numa nova natureza em Cristo Jesus. Então o batismo nas águas não é mudança de religião. O batismo na água é mudança de natureza. No céu não entra filho da cobra. Que isso, pastor? É que em Adão todos morreram. O veneno entrou no homem, no Éden. Mas na cruz, em Cristo Jesus entrou o coquetel que destrói todo o veneno da serpente. Mas não só isso, ele te matou lá e te deu uma nova vida. Então o batismo nas águas é uma das coisas que você tem que decidir. Porque isso determina também que eu faço parte do corpo. Se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem partes comigo. O que isso quer dizer? Se não fizer o que eu faço, se não seguir o meu exemplo, Cristo deu exemplo em tudo. O batismo nas águas é para fazer parte da comunhão. Pastor, mas eu não me batizei, estou com o cálice e o pão na mão. Tranquilo. Talvez não faça efeito na sua vida. Mas o que eu vou fazer, pastor? Continuo tomando. Eu te aconselho, faça o que Jesus fez. Jesus não tinha pecado e se batizou. Se batiza. Chega para o seu líder e fala: eu quero me batizar, eu quero descer as águas. Por quê? Porque eu creio que Ele é o Filho de Deus. E Ele é o maior exemplo. E porque Ele se batizou, Ele diz: aquele que crê e foi batizado será salvo, então eu vou me batizar. Amém? Estou ensinando algo para você aqui. Por que nós fazemos o que fazemos? Amém? Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, Ele diz: Pai, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Depois dele ter comido o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E hoje nós estamos tendo uma imagem daquilo que Ele fez. Ao momento que você comer desse pão, vida fluirá de você. Esse pão não tem poder, a fé que você tem poder. Ao momento que você tomar desse suco, esse suco não tem poder, mas a fé que você tem, e por você fazer em memória dele, você está dizendo: eu creio que o sangue dele me levou a participar de uma nova aliança. Eu creio que o corpo dele destruiu todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E pelo esse corpo eu recebo vida de Cristo. Eu sou curado e eu sou perdoado. Em nome de Jesus. Pode participar deles todos.
Eu te vejo aqui na quinta-feira. Você quer crescer? Famílias estruturadas, debaixo do desígnio, do propósito original de Deus. Eu te vejo na quinta-feira aqui. 7:30 da noite, na quinta-feira, eu te vejo aqui. Domingo, eu te vejo de novo aqui. Eu quero dizer para você, compartilhe essa mensagem. Se alimenta dela durante a semana. Deixa ela se tornar uma verdade dentro de você. Viva em paz. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que você possa ter um domingo no fluir da vida de Deus, que você possa expressar Cristo aonde você for, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, amém? Aleluia, domingo abençoado.